O que a gente tem que fazer agora é deixar o layout da nossa tela de feed o mais completo possível e preparar para receber as imagens. Para isso, aqui no nosso feed screen, eu quero começar extraindo o nosso lazy column com o atalho Ctrl Alt M para uma função que eu vou chamar de feed screen para seguir o mesmo padrão que a gente já tinha antes. Então, eu vou tirar primeiramente. A gente pode até deixar o private, na verdade, mas a gente precisa deixá-lo anotado aqui com uma composable function, certo? E o nosso lazy column já vou deixar ele com um modifier que deve receber aqui o modifier.fillMaxSize para preencher todo o conteúdo da tela. E ao invés de a gente ficar chamando esse text toda hora que a gente quiser mostrar um post, a gente vai chamar um item post. Item post. E aí sim, a gente vai passar aqui dentro um it. E como isso aqui é uma parte de layout muito mais razoavelmente complexa, eu já vou deixar todo o material também para vocês apenas copiarem e colarem, mas no geral a gente quer que dentro do item post, que vai ser uma composable, a gente tenha toda a parte ali de organizar, onde vai ficar a foto de perfil, onde vai ficar a descrição, dentre outras informações. Então eu vou pegar minha colinha que eu tenho aqui no canto, e vou colar e vocês podem fazer o mesmo consultando os commits que eu vou deixar aí. Então, nosso item post, eu quero que ele seja uma composable function que vai ter aqui dentro algumas seções. Vai ter um post header, que eu também vou deixar para vocês copiarem, que vai ser uma outra composable function, que eu já vou colocar. A gente vai ter um spacer, vamos ter também uma questão aqui para decidir se a gente vai querer mostrar as imagens ou não, aí é apenas uma lógica. Se tiver imagens para mostrar, a gente vai chamar esse post media, que também é uma composable function. Eu vou copiar e colar aqui, e a gente vai passar dentro de cada um desses itens. E por fim, eu vou ter as ações, né, que vai ser, por exemplo, compartilhar, curtir, dentre outras, que eu também vou copiar e colar. E vamos passar por cada um desses itens só para a gente observar o que tem dentro de cada um deles, certo? Então, um detalhe que a gente tem que ficar atento é que esse list item aqui ele não foi reconhecido por padrão, porque eu tenho que colocar esse opt in experimental API, tem que marcar aqui o nosso post. E basicamente esse list item é um componente do próprio Compose que permite que a gente possa organizar itens de uma lista de maneira mais simples, sem precisar ficar colocando um layout de um column dentro ali de um row, enfim, ficar criando layouts desnecessários. Então eu vou ter para o nosso post header, que vai ter a foto de perfil do usuário e também o nome dele, um text, outro text aqui, vamos ter algumas informações. Por enquanto, a gente não está carregando nenhuma imagem, tudo bem, eu vou deixar apenas uma parte cinza, onde entraria a imagem. O nosso post media basicamente vai ter essa parte interessante de observar, um horizontal pager, que vai servir para dar o efeito de galeria, e o nosso horizontal pager, que eu já deixei configurado, ele precisa receber uma quantidade de quantos itens vão existir ali no nosso carrossel de imagens. No nosso caso, a quantidade de itens é a quantidade de imagens que esse post tiver. E a gente começa a construir, então, o nosso componente de imagens com o horizontal pager passando esse state com a quantidade de imagens. Temos aqui alguns parâmetros padrão, certo? De cada uma do nosso compose, na verdade, nosso composable. E a única diferença, né, o único detalhe especial aqui é que a gente tem o nosso onClick. Toda vez que a pessoa clicar numa imagem, a gente quer disparar a ação de navegar para a próxima tela, que a gente vai implementar também logo mais. No nosso box aqui, onde teria o conteúdo da imagem, por enquanto, a única coisa que eu deixei foi um mostrador para poder indicar a quantidade de imagens, certo? E a gente já vai observar isso na prática. Por fim, o nosso Post Actions tem aqui alguns layouts, configurando apenas o ícone com a quantidade de likes, também ali uma marcação, né, um coração. Para a parte de comentários eu deixei aqui o ícone de um e-mail. Num cenário real a gente poderia até pegar um ícone customizado, mas por padrão a gente não tem um de comentários aqui nesse Icons Default. E claro, a gente poderia instalar uma biblioteca para poder complementar os ícones, mas não é muito o nosso objetivo nesse momento. E aqui eu só deixei o nosso botão de compartilhar, que seria aquela parte que a gente vai utilizar mais tarde, invertido com esse Graphics Layer, e eu coloquei a rotação para ficar com 180, certo? Só para ele não deixar virado para o lado padrão. E aqui é interessante, porque a gente pode aplicar essa lógica para gerar qualquer componente no Compose, desde que a gente consiga aplicá-lo ao modifier.
E também vamos ter aqui o callback de onShare. Tanto o callback de onClick quanto o de onShare vão ser chamados aqui no nosso item post, que por padrão a gente não está utilizando, e eu já vou deixar eles prontos aqui. Então no nosso item post, lá na linha 77, a primeira coisa que eu vou fazer é dar um Alt Enter. Deixa eu ver se ele tem a opção que eu estou procurando aqui, ó. Add Post to Argument. E eu vou deixar aqui então o onClick por enquanto vazio, e também o onShare vazio, mas para a gente saber que precisa fazer a implementação deles mais tarde. E aqui foi muito mais uma parte de layout, até por isso que eu corri, nem digitei muito código, mas vocês podem revisar caso queiram, e vamos rodar o projeto para poder ver se a aparência dele mudou. Lembrando que o que a gente espera agora é que todas aquelas informações, nome de usuário, descrição do post e até a quantidade de imagens estejam disponíveis visualmente melhor do que aqueles textos um embaixo do outro de antes. Então vamos rodar o projeto aí com o Shift F10. Nosso aplicativo já abriu e o que a gente tem aqui agora é justamente, olha só, uma tela bem mais próxima daquela que eu mostrei para vocês lá no começo. E embora não tenha as imagens carregadas, a gente tem aqui, olha só, esses retângulos cinzas que eu posso deslizar, né, graças ao horizontal pager. E conforme eu vou deslizando, a gente tem ali a quantidade de imagens e também a posição de cada uma delas. Se eu clicar nos botões, atualmente nada acontece, assim como se eu clicar na imagem também, nada ocorre, porque a gente não configurou nenhuma dessas opções ainda.